Olá pessoal, então há um tempo eu queria gravar um vídeo sobre esse livro aqui, ó. Ayn Rand, A Revolta de Atlas. Esse livro basicamente é um calhamaço, digamos assim, como as pessoas falam, muito grande. É um livro, uma bíblia praticamente, e não à toa é uma bíblia praticamente, porque é um dos livros mais lidos dos Estados Unidos, se não mais, salvo engano, depois da Bíblia. Ele tem 1215 páginas. Esse livro é, na verdade, a junção de 3 livros, salvo engano, se pesquisar. A Rand escreveu esse livro e depois ele foi transformado em um livro só. Praticamente 3 livros, é um livro muito grande. Essa história, né, logo no início da história, é um livro que fala sobre, basicamente, vai ter a questão das empresas. E há uma briga, né, entre a empresa e o governo para que a empresa de ferrovia ela se mantenha de pé. E também tem as questões que envolvem a mineração, interesses. E na verdade o governo sempre vai interferir esses interesses dos empresários, por exemplo. Mas isso faz com que ao longo da história, faz com que as pessoas, vocês vão ver resenhas por aí, eu não vou falar do livro totalmente, mas faz com que as pessoas desacreditem do lugar onde elas estão vivendo, que é os Estados Unidos, e elas fujam do país e vão desaparecendo, sem deixar rastros. Mas lá no capítulo 17, é um capítulo imprescindível para que, se você for ler esse livro, ler. Eu não li o livro todo ainda para ter noção, mas eu fui diretamente nesse capítulo. Eu li até a página 270, por exemplo. E já tem um tempo que eu tenho o livro. Mas eu fui até a Moratória dos Cérebros, que é o capítulo 17, lá na página 593, em que ela vai citar a situação atual que o país se encontra, que é uma situação em que as pessoas elas estão de uma forma em que elas não percebem exatamente o problema que elas estão, ou elas estão de alguma forma atreladas ao governo, e essa forma que elas se atrelam ao governo, elas meio que fazem uma revolução, só que é uma revolução em que elas estão perdidas, ou seja, elas não têm consciência de viver, de onde estão vivendo e se elas estão realmente vivendo uma liberdade. Então, lá na página 632, ela fala desse cometa. Cometa é um tipo de... é um trem, e ele que as pessoas andam. E ela vai citar como as pessoas pensam, as pessoas que estão nesse trem. Ela vai falando e trazendo a crítica social, a crítica social não, a crítica em relação àquelas pessoas que viviam naquele tempo. O tipo de pessoa, o tipo de mentalidade. Já bem perto do turno, viram contra o céu, ao longe e para o sul, na imensidão do espaço e rocha, uma língua de fogo vivo, bruxelando ao vento. Não sabiam o que era aquilo, mas estavam interessados em saber. Dizem que as catástrofes são frutos do acaso, e haveria quem dissesse que os passageiros do cometa não eram culpados nem responsáveis pelo que aconteceu com eles. O homem da suíte A, vagão 1, era um professor de sociologia que ensinava que a capacidade individual é irrelevante. Capacidade individual é irrelevante. Que o esforço individual é fútil. Que a consciência individual é um luxo supérfluo. Que não há mente, caráter ou realização individual. Que tudo é realizado pela coletividade e que o importante são as massas, não os homens. Então perceba que ela está fazendo uma crítica do seguinte: essas pessoas estão corroborando para que o Estado se mantenha no poder, mas elas não têm consciência que elas estão fazendo mal para elas próprias. No fundo, a Ayn Rand, ela critica a ideia de coletividade, obviamente. O Homem da Cabine 7, Vagão 2, eram jornalistas que escrevia que era correto, que moralmente justificável usar a coação, entre aspas, por uma boa causa, que servia no direito de
desencadear força bruta sobre os outros, destruir suas vidas, sufocar ambições, estrangular desejos, violar convicções, prender, roubar, assassinar, em nome de tudo que considerasse uma boa causa. A mulher da cabine 10 era uma professora idosa que passara a vida ensinando sucessivas turmas de crianças indefesas a serem covardes, ensinando-lhes que a vontade da maioria é o único padrão que é bom e de que é mal, que a maioria pode fazer o que bem entender, que ninguém deve afirmar sua personalidade e sim agir como os outros agem. O homem da suíte A era o editor do jornal que acreditava que o homem é mau por natureza, né? Incapaz de ser livre, o homem é mau por natureza, incapaz de ser livre. Rousseau, o Hobbes. O homem é mau por natureza é o Hobbes. O Rousseau é que diz que o homem nasce mau e a sociedade o corrompe. Ayn Rand não era exatamente cristã, evidentemente, que seus instintos básicos, se não forem controlados, o levam a mentir, roubar e assassinar, e que, portanto, ele tem que ser controlado por meio de mentiras, roubos e assassinatos, que devem ser privilégio do governo, no sentido de obrigar os homens a trabalhar, ensinar-lhes a serem corretos e manter-lhes dentro dos limites da ordem e da justiça. O homem da suíte A número 5, era um empresário que adquirira uma mina com auxílio do empréstimo do governo, concedido pela lei da igualdade de oportunidades. Essa lei da igualdade de oportunidades é a lei que foi usada para justificar tudo, como se o governo pegasse tudo para ele e não tivesse mais empresário, não tivesse mais ninguém. O homem da poltrona 5, vagão 7, era um trabalhador que achava que tinha direito a um emprego independente da vontade do empregador. O homem da cabine 2 era um professor de economia que defendia a abolição da propriedade privada, argumentando que a inteligência não desempenha nenhum papel na produção industrial, que a mente do homem é condicionada por instrumentos materiais, que qualquer um pode administrar uma fábrica ou ferrovia baseando para tal se apossar, bastando para tal se apossar das máquinas. No fundo, a Rand está fazendo uma crítica ao marxismo, à ideia do proletariado, aquela coisa marxista. Então, leiam Ayn Rand, A Revolta de Atlas, e nessa página que eu indiquei, para vocês refletirem sobre essas questões que existem hoje em dia e como, de alguma forma, escapar delas. Se é que a gente tem como escapar.